E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, estamos gravando a nossa série de endometriose. A gente pensou bastante ali quais são os principais tópicos que a gente precisa falar para vocês e a gente dividiu. A gente tem certeza que se você assistir nossa série toda, que vão ser provavelmente ali 10 episódios, você vai entender um pouquinho mais da doença, você vai com certeza conseguir ajudar alguém. E ainda, por incrível que pareça, hoje em dia tem muita gente que passa no médico, que fala que tá com dor, e o médico não pensa na doença, tá bom? Então, hoje o segundo episódio é para falar quais são os principais sintomas, o que a gente considera nível de alerta ali, quando pensar na endometriose, principalmente com o quadro clínico, tá bom? Se você não é inscrito no canal, ajuda a gente, se inscreve no canal e bora para esse segundo episódio. Pessoal, é o seguinte, ó, a endometriose ela é uma doença ginecológica, ela é uma doença da mulher e ela é uma doença que acontece principalmente na idade que a mulher tem menstruação. Essa idade entre a primeira menstruação e a última menstruação que a gente chama de menacme, né? O nome da primeira menstruação é a menarca, primeira menstruação, e a menopausa é o nome dado para a última menstruação. Todo mundo acha que menopausa é um período, mas menopausa é o nome dado para a última menstruação. Este período é chamado de menacme, então a endometriose é uma doença que acontece neste período, chamado de período reprodutivo da mulher. Bom, quais são os principais sintomas? Acho que o principal sintoma de longe, a gente divide ali a endometriose em principalmente 6 sinais, 6 sintomas, né, que são 5 sintomas e 1 sinal. E é bem importante eu falar para você quais são eles, para você pensar na doença. Mas de longe, o primeiro sinal é a dor durante o ciclo menstrual, que a gente chama de dismenorreia. A dismenorreia, ou seja, a dor, a cólica menstrual, ela é o principal sintoma das pacientes que têm endometriose. Bom, aqui já tem várias margens, dá para falar bastante tempo sobre isso. Mas sim, existem pessoas que têm endometriose que não têm dor para menstruar, mas por volta de 70%, 80% das pacientes, né, a gente não sabe exatamente quantas são, porque tem pessoas que são assintomáticas, ou seja, ela não entra na conta, mas é bem frequente essa dor para menstruar. Aqui tem um segundo parênteses, né? Dor para menstruar é uma coisa que a mulher vive na sua vida no dia a dia. Então, cólica menstrual é uma coisa que não é incomum. A gente pode até falar que é pouco comum pacientes que têm dor ali durante ciclos menstruais, durante a vida, e não vão ter alguma dor. Agora, como diferenciar a dor da endometriose e a dor que não é da endometriose, ou seja, a dor que pode ser ali menstruação, e a mulher normalmente tem essa dor que não é menstruação. Bom, o primeiro sinal ali é a intensidade da dor. Legal, pessoal, mulheres podem ter dor para menstruar, mas quanto de dor que ela tem? Acho que a primeira coisa é dores que são do dia a dia, dores que ela toma às vezes um remedinho, ou faz um pouco de repouso, ou faz ali uma bolsa de água quente. Essas dores elas podem ser consideradas ali dores que são do ciclo menstrual. Quais que são as dores que estão mais relacionadas à endometriose? Dores que ela fala que realmente causam, atrapalham a vida dela. São causas de absenteísmo no trabalho, por exemplo. Elas falam assim claramente para mim, Luiz, quando eu estou menstruada eu não consigo trabalhar, eu não consigo ir para o trabalho. Luiz, isso me atrapalha muito, eu realmente perco ali, eu não vou fazer meu esporte que eu faço todos os dias, eu não consigo ir para minha atividade que eu gosto de fazer ali. Então, dores que estão relacionadas ao absenteísmo ou atrapalham a qualidade de vida. Existe uma escala de dor que a gente chama de 0 a 10, né? Onde a gente fala para a paciente que o 10 é a dor mais forte que ela pode sentir e o 0 é completamente a ausência de dor. Quanto que é um score que a gente considera de um valor preditivo positivo de endometriose? Ou seja, tem um risco maior dela ter endometriose, é acima de 7 ou mais. São ali normalmente relacionados a que realmente precisam pesquisar dor. Então, 7 ou mais de dor, e principalmente dores por mais períodos. E uma outra característica bem importante dessa dor é pior ao longo do tempo. Então, elas falam assim, Luiz, eu doía e só me incomodava, tomava remédio e melhorava. Depois começou a apertar, começou a ficar cada vez mais forte. E hoje, assim, realmente eu tenho que ir pronto-socorro tomar remédio. Essas dores, elas são bem importantes. Essas dores são altamente relacionadas a essa doença chamada de endometriose, beleza? Então, guarda aí, primeiro sintoma, dor para menstruar. Se está passando do limite, levanta a mão e fala, isso pode ser endometriose. Segunda dor, que é dor para ter relação sexual. A gente chama isso de dispareunia. Então, a relação sexual não foi feita para ter dor. Não é para a paciente ter dor na relação sexual. Claro que existem várias doenças ginecológicas que podem causar dor, né? Dores que a paciente tem ali durante a relação. Basicamente, Luiz, quantas dores tem? Existem 2 dores principais ali durante o namoro, a relação sexual, que a gente chama de dispareunia superficial
que são as dores que a paciente, quando começa a namorar, ela sente, ou o que a gente chama de dispareunia de profundidade, que é uma dor que quando ela tá namorando já, quando ali o pênis bate bem no finalzinho do útero, ela sente dor. Essa dispareunia de profundidade, ela é também relacionada à endometriose, tá bom? Então, dor para menstruar e dor durante a relação sexual são dois sintomas bem importantes e bem frequentes em pacientes que têm endometriose. Terceira alteração são dores fora do período menstrual, o que a gente chama de dor pélvica crônica. A endometriose é uma doença crônica, é uma doença que causa dor, é uma doença inflamatória de base, né? A medicina tem vários capítulos ali, são as doenças autoimunes, as doenças infecciosas, as doenças inflamatórias. A endometriose está nesse grupo ali chamado de doenças inflamatórias e ela causa dor pélvica crônica. Então, o que a gente fala para as pacientes? Dores acima de 3 meses. Então, o paciente fala assim, olha, eu sinto muita dor, principalmente há mais de 3 meses eu tenho desconforto fora do período menstrual. Então, vou falar para vocês qual que é o relato clássico das pacientes. Se você que está assistindo aí, se você tem essa dor, você pode pensar, se você não tem o diagnóstico ainda, você realmente pode pensar em endometriose. Elas falam o seguinte, eu tenho muito dor, doutor, eu sinto dor pélvica. O que é dor pélvica? Dor aqui no andar inferior do abdômen. E aí, de repente, quando eu fico sangrando, quando eu menstruo, essa dor piora muito. Então, ela tem uma dor ali pélvica leve, que quando ela está ali próximo do período menstrual, piora muito. Então, dor acima de 3 meses, fora do período menstrual, ela tem uma coisa que a gente chama de dor pélvica crônica, e isso é totalmente relacionado à endometriose. Vou deixar um espacinho aqui do lado para a gente ir colocando as dores aqui, né? Se a gente puder, ou no final do vídeo a gente põe aqui quais são os principais sintomas. Então vamos lá. Dor para menstruar, na dismenorreia, dor na relação sexual e a dor pélvica crônica, que é o terceiro sintoma. Os próximos 2 sintomas, eles estão relacionados à dor também, ou sangramento durante a menstruação no aparelho urinário e no aparelho digestório, no intestino. Então o paciente relata o seguinte, doutor, quando eu estou menstruado, eu tenho dor para urinar, eu sinto dor. Então, essas alterações urinárias cíclicas são o quarto sintoma. Ou ela tem dor, ou ela tem sangramento. Ou ela tem uma sensação de peso na bexiga. Ela fala assim, Luiz, quando eu faço xixi durante o mês, eu não tenho problema nenhum. Mas durante a menstruação, alguma coisa está me incomodando. São as lesões ali de compartimento anterior, as lesões de peritônio vésico uterino. São as lesões perto da bexiga. Combinado? Então, quarto sintoma. São essas dores ali na bexiga ou alterações urinárias cíclicas. Quinto sintoma são as dores ou sangramento intestinais, né, durante a evacuação ali, as alterações cíclicas do intestino. Então ela fala o seguinte, Luiz, toda vez que eu vou evacuar quando eu estou menstruado, eu sinto dor, eu sinto uma sensação diferente, não é bom, né? Evacuar tem que ser uma coisa fisiológica, e tudo que é fisiológico tem que ser prazeroso, porque senão você perde os reflexos ali. Por isso que realmente fazer xixi quando você tá com vontade não é ruim, é prazeroso. Ir no banheiro também é prazeroso. Por quê? Porque esses são reflexos fisiológicos, você tem que fazer isso sempre. Se você tem algum tipo de dor, isso te atrapalha. Então, os pacientes relatam, aliás, muitas vezes constipação por dor ou, às vezes, o intestino solta. Bom, o intestino soltar para a mulher também é fisiológico. É muito comum mulheres que estão menstruadas, o intestino funciona um pouco mais. Isso a gente considera até fisiológico, mas você não pode ter dor para evacuar, nem sangramento ali durante o ciclo menstrual. Então, são alterações intestinais cíclicas. E o último, Luiz, qual que é? O último não é um sintoma, o último é um sinal, que é dificuldade para engravidar. Isso é tão importante, todas as pacientes que têm dificuldade para engravidar devem ser pesquisadas em endometriose. Por quê? Porque é muito frequente. Eu recebo muita paciente que teve falha de tratamento anterior, transferiu o embrião, fez tratamento de FIV, tem endometriose. Essas pacientes têm que tratar a endometriose quando são inférteis, porque realmente isso pode impactar, não é obrigatório, mas pode impactar a vida reprodutiva da mulher. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí da série. Tudo que a gente tem falado sobre endometriose, eu tenho certeza que no final da série vocês vão ter aprendido alguma coisa sobre endometriose. É claro que a gente gosta muito do assunto, não pode ficar uma série muito longa, mas eu acho que a gente tem que trazer de uma forma mais simples para vocês aí quais são os principais sintomas, tá bom? Se inscreve no canal, curte, compartilha e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!